meus amigos e amigas do nono ano, trazendo aqui agora uma aula, fazendo um comentário das questões que estão na página de número 51 do nosso livro, né, do nosso material didático, material de apoio. E essas atividades foram propostas, alguns colegas ainda não devolveram, outros devolveram. A gente percebe que tem muita dificuldade ainda em encontrar a solução correta, mas aqui nós estamos usando as propriedades que nós chamamos de radicais. Radical é um tópico da matemática que é usado para simplificar o trabalho com números irracionais. Dizer a vocês que os números irracionais são aqueles números que não são dízimas não periódicas, né? Eles não são, não podemos colocar em forma de número fracionário, como já foi visto em outras aulas, e a melhor maneira de você trabalhar com eles é deixá-los como eles estão. Por exemplo, você tem a raiz quadrada de 2, você vai encontrar um número que tem infinitas casas decimais, então a maneira de você trabalhar com esses números irracionais é em forma mesmo de radical. Para isso nós temos algumas propriedades que foram estudadas recentemente. Ao todo nós temos aqui nas páginas de número 48, 50, 51, as propriedades divididas aqui em 4 propriedades, e a gente vai estar comentando agora essas questões para que vocês possam, ao trabalhar com radicais, e resolver o que está sendo pedido. Então aqui na letra A do 13º, nós temos aí a raiz cúbica, né? Que está meio apagado, mas aqui vocês acompanham, eu tenho aqui o radical de índice 3 e o expoente do radicando também 3. Então aqui eu tenho uma raiz cúbica de 10 elevado a 3. Então, aplicando as propriedades, nós temos a propriedade que se você tem o expoente do radicando e o índice do radical, você pode simplificar, né, esse radical, você pode eliminar o radical. Outra maneira de você ver, aplicando a primeira propriedade, é transformar a radiciação numa potência de expoente fracionário, né? Lembrando que numa potência de expoente fracionário você também pode transformar em um radical, né? Onde o radicando, no caso aqui o 10, ele é a base da potência, né? Aí você tem o índice do radical passa a ser o denominador da fração e o índice do radicando é o numerador desta fração. Então, a raiz cúbica de 10 elevado a 3, eu posso escrever como sendo 10 elevado a 3 terços. E 10 elevado a 3 terços, a gente pode escrever somente o 10, porque 3 dividido por 3 dá igual a 1. Não precisa escrever aqui esse expoente 1. Então, aqui fica, no caso aqui, apenas o 10 como resposta. A raiz cúbica de 10 elevado a 3 é igual a 10. E a letra B nós temos a mesma situação. Nós temos o expoente do radical 4, o expoente do radicando, que é 1,7, também é 4, então você pode escrever, você pode eliminar isso aqui, né? A gente pode dizer dividindo, que também é uma das propriedades estudadas, você encontrar um radical onde o seu índice é igual ao expoente do radicando, você pode eliminar a raiz. Então aqui você tem 1,7 como raiz quarta de 1,7 elevado a 4. Aqui é apenas a aplicação dessa propriedade. Aqui você tem como solução também 5/6. Aqui você tem como solução raiz quarta de 2 elevado a 4 é igual a 2, né? E assim a gente conclui esse primeiro quesito. O quesito 14º pede que você simplifique os radicais. Então aqui na letra A nós temos a raiz nona de 5 elevado a 6, ó. A raiz nona
de 5 elevado a 6. Então, nós temos uma propriedade com radicais que você pode simplificar. É a segunda propriedade. Você pode dividir o índice e o expoente do radicando por um mesmo número natural maior que zero. O valor do radical não se altera, né? Então, aqui nesse caso, você percebe que o 9, que é o índice da raiz, e o 6, que é o expoente do radicando, eles têm um número que é o maior divisor comum deles dois. No caso, é o número 3. Então, você vai dividir esse 9, você vai dividir ele por 3, né? Você tem aqui a raiz nona, veja a leitura, a raiz nona de 5 elevado a 6. Então, você pode dividir o 9 dividido por 3 e também o 6 dividido por 3. Quando você fizer isso, o novo radical será 9 dividido por 3 dá 3. Esse radicando permanece aqui e 6 dividido por 3 dá igual a 2. Então eu posso escrever esse novo radical simplificado, vai ficar a raiz cúbica de 5 elevado a 2. Ou eu também escrever a raiz cúbica de 25. Então aqui são duas maneiras de você simplificar esse radical. Aqui na letra B, nós encontramos a 15ª raiz de 3 elevado a 20. Então, o número 15 tem o maior divisor comum com o número 20. O maior divisor comum deles dois é o número 5, né? Então, você simplifica, você vai dividir esse índice aqui do radical e vai dividir também o 20 pelo maior divisor comum deles dois, que é o número 5. Então, essa divisão do 15 dividido por 5 vai ser igual a 3 aqui. O novo índice do radical vai ser 3. O radicando 3, lembre que você não mexe com ele, você repete ele, você está apenas trabalhando com o expoente com o índice do radical e o expoente do radicando. Então, o 15 dividido por 5 dá 3 e o 20 dividido por 5 dá 4. Então, você tem aqui raiz cúbica de 3 elevado a 4. Né? Então, você simplificou. E você também ainda poderia escrever essa raiz como sendo 3 vezes a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 3. Você também poderia escrever dessa maneira, colocando um dos fatores do radicando fora, né? Então você tem aqui 3 vezes a raiz cúbica de 3. É uma outra maneira também de você simplificar esse radical. Aqui na letra C, nós temos a sexta raiz de 6 elevado a 11 elevado a 3. Vou repetir, nós temos aqui na letra C a raiz sexta de 11 elevado a 3. Veja que o 6 e o 3 têm um divisor comum, que é o número 3. Então você vai simplificar. Como é que você simplifica? Você escreve um radical, o índice que vem para cá, 6 dividido por 3 dá 2. Não precisa escrever o 2 aqui, né? E o 3 dividido por 3 dá 1. Então aqui a simplificação vai ficar somente a raiz quadrada de 11. Não precisa escrever o 2 aqui nesse lugar e nem o expoente 1 quando você simplificar, né? 3 dividido por 3 dá 1. Não precisa escrever, então fica apenas a raiz quadrada de 11. Aqui na letra D nós temos a 18ª raiz de 7 elevado a 2. Então a gente percebe que o 18 dá para dividir por 2 e o 2 também dá para dividir por 2. Então você vai escrever um novo radical. Lembre que o radicando, que é o 7, ele permanece aqui.
Nós não mexemos com ele na operação de simplificação de radicais que tem índice e expoente do radicando que possa simplificar, você não mexe com o radicando. Então, 19 dividido por 2 dá 9. Escreve ele aqui. E 2 dividido por 2 dá 1. Não precisa escrever o 1 aqui como expoente do 7. Então, vai ficar somente a raiz nona de 7. Então, até aqui, veja que as raízes, quando for raiz quadrada, não precisa escrever a raiz, né, o índice da raiz. Você escreve o radical sem escrever o índice 2. Mas quando você tiver índice diferente de 2, você tem que dizer quando for 3 cúbica, quando for 4 quarta, 5 quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª. Você vai fazendo a leitura dos índices, porque aqui pode vir qualquer número natural, né? Então aqui eu tenho aqui 18ª raiz. Essa é a leitura deles. Então aqui no quesito número 15, está pedindo que você decomponha o radicando em fatores primos e simplifique os radicais. Essa decomposição em fatores primos é um conteúdo que vocês vão recordar aqui comigo, né, agora. Então vamos entender. Decompor o radicando. Primeiro, dizer para você novamente que o radicando são esses valores, o 32, o 27, 0,36, todos esses números são os radicandos aqui. Então o que pede para fazer? Que você decomponha, né, os radicandos em fatores primos e simplifique. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Aqui na letra A nós temos a raiz décima de 32. A raiz décima de 32, que número é esse? Como é que a gente vai fazer? Então, primeira coisa, vamos decompor o 32 em fatores primos, né? Então, eu vou fazer aqui o 32, ó. Vamos relembrar aqui, vamos relembrar. Então, o primeiro número primo é o 2, ó. Dá para dividir 32 por 2, que dá 16. 16 ainda dá para dividir por 2, que dá 8. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá igual a 1. Então, a decomposição do 32 em fatores primos, nós podemos escrever este produto em forma de potência, vai ficar o 2 elevado a 5. Então, veja agora que eu vou escrever raiz décima, a décima raiz de 2 elevado a 5. Então, o que nós percebemos aqui agora? Que depois que você decompõe, você chega no que nós tínhamos no quesito 14, né? Aqui nós fizemos a decomposição e nos deparamos que a gente encontra que o expoente aqui do radicando e o índice do radical admite uma simplificação, uma divisão por 5. Então você vai escrever aqui 10, você vai dividir por 5 e este 5 também será dividido por 5. Veja, 10 dividido por 5. Eu vou dividir por 5, que é o maior divisor comum de 10 e 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Eu não preciso escrever o 2 aqui nesse lugar. O radicando 2 está aqui. O 5 também dividido por 5 dá 1. Não preciso escrever o 1 aqui, ó, nesse lugar. Então, o que eu vou repetir? Aqui tem o 2, que eu vou escrever de azul. Lembrar para vocês que não escrevemos o 2 aí, aqui no índice, quando é raiz quadrada. E aqui também, quando tiver 1 como expoente. Então, a resposta aqui para nós vai ficar somente a raiz quadrada de 2. O 27 é a mesma coisa. A gente vai ter que decompor esses números, né? Este número 27 em fatores primos. Então, você vai fazer o que nós fizemos aqui com 32. Ó, 27 dividido
veja que 27 não dá para dividir por 2. Então, se o número dá para dividir por 2, você continua dividindo por ele. Então, você vai dividir o 27, não dá para dividir por 2. Então, você vai verificar se ele dá para dividir pelo próximo número primo, que é o 3. Dá para dividir? Dá. Então, 27 dividido por 3 dá 9. Ainda dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 por 3, que dá 1. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, esse número 27, eu posso escrever ele como sendo 3 elevado a 3, usando o produto 3 vezes 3 vezes 3 em forma de potência. Então, aqui vai ficar o quê? Raiz sexta, o 27 em fatores primos, a decomposição fica 3 elevado a 3, e veja que eu posso simplificar, dividindo ambos por 3, que vai ficar a raiz quadrada de 3 como resposta. Aqui na letra C, nós temos a raiz quarta desse número decimal, 0,36. Então, eu vou escrever esse radical de uma outra maneira e usar as propriedades que nós estudamos para encontrar a forma simplificada, ou seja, a raiz quarta desse número. Só que eu vou escrever esse número na forma de fração. Então, se eu tenho 0,36, são 36 centésimos. 36 centésimos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui, escrevendo a raiz quarta. E lembrando para vocês que o 36, em fatores primos, a sua decomposição... Então, vamos decompor aqui o 36 em fatores primos. Eu tenho 36 dividido por 2, que dá 18. 18 dividido por 2, que dá 9, né? Aí 9 dividido por 3, que dá 3, e 3 dividido por 3, que dá 1. Então aqui, a decomposição do número 36, eu encontro 2 elevado a 2 e o 3 elevado a 2, que eu vou escrever aqui. O 36 como sendo 2 elevado a 2 vezes o 3 elevado a 2. O número 100, decompondo o número 100 em fatores primos, veja o que vai acontecer. Ó. 100 dividido por 2 dá 50. 50 por 2 dá 25. 25 dividido por 5, que dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, o número 100 em fatores primos é o 2 elevado a 2 vezes o 5 elevado a 2. Então, se você continuar usando as propriedades, nós já vimos ali, nas propriedades que nós estudamos, e recordando aqui, é a propriedade número 4, né? Que se você tem A e B, é raiz enésima de A sobre B, né? O radical de um quociente, é igual a um quociente de radicais. Então, como está aqui, a gente pode escrever esse valor como sendo a raiz quarta, né? De 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, dividido pela raiz quarta de 2 elevado a 2 de 5 elevado a 2. Mas aqui também eu posso simplificar. Veja que o 4 dá para dividir por 2, o 2 dá para dividir por 2, o 2 também, cada um deles. Então, eu vou escrever aqui o radical. Lembrando, quando eu dividir esse 4 por 2 dá 2, eu não preciso escrever o índice 2 aqui nesse lugar. Esse 2 dividido por 2 fica 2, elevado a 1, não preciso escrever. Esse 2 dividido por 2 fica 3 elevado a 1, não preciso escrever também, como também o 2 e como também o 5. Né? Então, eu tenho aqui, no final, raiz quadrada de
2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10. Então, a gente vai ter aqui uma raiz quadrada de 6 décimos. E lembrando que 6 décimos eu posso escrever na forma de número decimal como sendo igual a 0,6. Ou seja, a raiz quarta de 0,36 simplificando, vai ficar a raiz quadrada de 0,6. Mas você também poderia ter feito essas continhas que eu fiz aqui, usando as propriedades, mas você também poderia ter lembrado que 0,6 ao quadrado é exatamente 0,36. 0,6 vezes 0,6. E aqui, simplificando logo, você teria raiz quadrada de 0,6. Certo? Então, aqui na letra D, nós temos a sexta raiz de 0,216. Então, o procedimento que a gente pode adotar aqui é o mesmo. Você escrever a raiz sexta de 216 sobre 1000, certo? Dessa maneira. Então, você vai decompor em fatores primos o 216 e vai decompor em fatores primos o 1000 e fazer a simplificação também. Vamos usar aqui o espaço, eu vou limpar aqui desse lado. Eu vou limpar aqui desse lado para poder fazer esta operação que está aqui. Está pedindo para a gente fazer, né? Então, esse valor que está aqui, 0,216, eu estou escrevendo em forma de fração 216 milésimo, né? Aqui eu escrevi 36 centésimos, observe que eu tenho 2 casas decimais, aqui eu tenho 3 casas decimais, mas o procedimento é o mesmo. Então, nós vamos decompor esse valor, 216, em fatores primos. Ó. 216 você vai dividir aqui por 2, ó, que vai dar exatamente 108. 108 você vai dividir por 2, que vai ficar aqui 54. 54 ainda dá para dividir por 2, que dá igual a 27. Chegou aqui, não dá mais para dividir por 2, você vai por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Veja que a decomposição desse valor, eu posso escrever ele como sendo aqui, ó. Eu vou escrever o mesmo radical. E aqui, no radicando, eu vou escrever o 216 como sendo o 2 elevado a 3 vezes o 3 elevado a 3. E vamos decompor também o 1000. Então, você vai começar aqui. 1000 dividido por 2 dá 500. 500 dividido por 2 dá 250. 250 por 2 dá 125. Olha, quando chegamos aqui, o 125 não dá para dividir mais por 2 e nem dá por 3. Então, você vai para o próximo número primo, que é o 5. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E o 5 dividido por 5 dá 1. Então, a decomposição do 1000 em forma de produto de potência vai ficar 2 elevado a 3 vezes o 5 elevado a 3. Então, aqui eu posso simplificar agora, ó, porque o expoente da raiz, o 6, o índice da raiz e o expoente do radicando admite uma simplificação. Ó. Eu vou dividir, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou aumentar aqui para a gente visualizar. Então, aqui o 6, eu posso dividir por 3. Então, não preciso escrever o 2 aqui. Aí nós vamos encontrar o 3 dividido por 3 dá 1.
3 dividido por 3 também dá 1, então aqui vai ficar só 2 vezes 3. O 3 dividido por 3 dá 1, o 3 por 3 dá 1, então aqui fica só 2 vezes 5. E lembrando que 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10. Então, você também tem a raiz quadrada simplificada aqui, a raiz sexta de 0,216 também é igual a 0,6. Né? Eu tenho aqui 6 décimos, né? 0,6. Então vocês vejam que aplicando essas propriedades, simplificando, fazendo decomposição em fatores primos, você consegue encontrar radicais que têm o mesmo valor, mas de uma forma simplificada, né? De uma forma mais simples. Aqui pede que você, no quesito 16, simplifique, né, os radicais também, sabendo que o A, né, que é o radicando, ele é maior ou igual a zero. X também aqui, que aparece como radicando, também é maior ou igual a zero. Que o Y é maior ou igual a zero e que o M é maior ou igual a zero. Então aqui nós vamos fazer na forma genérica que nós fizemos ali no quesito anterior. Aqui no caso você vai dividir o 6 e o 3 pelo o maior divisor comum deles. Ó. 6 dividido por 3 dá 2, não precisa escrever aqui. E vai ficar apenas o A, raiz quadrada de A. Aqui na letra B, 20 dividido por 5 dá 4. E o X, 15 dividido por 5 dá 3. Vai ficar raiz quarta de X elevado a 3. Na letra C, nós temos a raiz nona de Y elevado a 5. Raiz nona de Y elevado, a 6, né? Está meio apagado aqui, mas no livro vocês acompanham. Então, vai ficar, o Y continua aqui, e 9 dividido por 3 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2. Então, vai ficar a raiz cúbica de Y elevado a 2. E a 12ª raiz de M elevado a 10, eu vou fazer aqui, dá para dividir o 12 por 2 e o 10 também por 2. O 12 dividido por 2 dá 6 e o 10 dividido por 2 dá 5. Então vai ficar a raiz sexta do M elevado a 5. Aqui na letra do quesito 17, transforme em um produto de radicais. Aqui é apenas para que vocês exercitem a propriedade, né? A propriedade que nós estudamos, que é a propriedade número 3, né? Sendo A e B números reais positivos e N um número natural não nulo, temos que a raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Aqui, tirando da forma genérica, vai ficar, se eu tenho a raiz quadrada de 4 vezes 5, eu posso escrever como sendo a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. Pode fazer radical de um produto de radicais. Não precisa escrever o índice 2, então fica dessa maneira. Aqui eu tenho a raiz cúbica de 2 vezes 3, eu posso escrever como sendo a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3. A raiz quarta de 7 vezes 10 eu posso escrever como sendo a raiz quarta de 7 vezes a raiz quarta de 10. O quesito 18 represente como um quociente de radicais. Também uma propriedade, aqui é a quarta propriedade que a gente estudou, né? Se eu tenho radical de um quociente, eu posso escrever como sendo um quociente de radicais. Então, eu vejo aqui que eu tenho um radical de um quociente, raiz quadrada de 2 quintos. Então, eu posso escrever raiz de 2 dividido pela raiz quadrada de 5. Veja que eu estou escrevendo uma raiz quadrada para o numerador e para o denominador. A raiz cúbica de 18 dividido por 5. Então, eu posso escrever uma raiz, né,
cúbica de 18 dividido pela raiz cúbica de 5. Aqui no outro eu tenho raiz quinta de 2 nonos, então eu posso escrever como sendo a raiz quinta de 2 dividido pela raiz quinta de 9, né? O quesito 19 pede que você simplifique. O que nós vamos fazer aqui no 19 é o que nós fizemos aqui no quesito 18. A gente vai decompor esses números, né, como 8, e ver o que eu posso extrair aqui da raiz usando as propriedades. Ou seja, se você escrever, por exemplo, o número 8, você tem aqui a raiz quadrada de 8. Se nós decompormos o 8 em fator primo, nós até fizemos aqui, ó. O 8 em fatores primos dá o 2 elevado a 3. Então, se você tem a raiz quadrada de 8, você pode escrever como sendo a raiz quadrada de 2 elevado a 3. Então, esse 2 elevado a 3, eu posso escrever ele como sendo um produto de 2 elevado a 2 vezes 2. Olha, então aqui aplicando a propriedade que eu posso dizer aqui, que se eu tenho um índice 2 e o expoente do radicando é 2, esse radicando vai sair da raiz. Lembre que usando as propriedades eu posso escrever o que está aqui como sendo também a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, essa raiz quadrada de 2 elevado a 2 é igual a 2. Então, é como se eu estivesse tirando daqui desse radical esse valor, e só fica esse. Então, aqui como solução, simplificação vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 2. Esse valor é a forma simplificada da raiz quadrada de 8, né? 2 vezes a raiz quadrada de 2. 2 vezes a raiz quadrada de 2. Aqui na letra B, nós temos já o 5, que já não pode mais decompor em fatores primos, mas o 27 eu posso decompor em fatores primos, né? Vamos verificar aqui nessas que nós já fizemos aqui, olha, você observa que o 27, a decomposição dele é o 3 elevado a 3. Então aqui eu vou escrever a raiz cúbica, o 27 eu vou escrever 3 elevado a 3, e o 5 já não pode mais decompor, vai ficar dessa maneira. Então veja que esse 3 aqui vai sair, ó. Esse 3 aqui, que o expoente dele é o mesmo índice da raiz, ele sai da raiz. Então aqui como solução nós vamos... Deixa eu mudar aqui para o outro lado. Vou mudar aqui para o outro lado e colocar aqui só a resposta. Aqui nós temos 27 em fatores primos. A decomposição do 27 em fatores primos é 3 elevado a 3. Então eu vou escrever ali a raiz cúbica, o 27, 3 elevado a 3, vezes 5. Então, usando as propriedades, vamos repetir aqui que vocês vão memorizando. Ó. Eu posso escrever esse valor que está aqui, radical de um produto, como um produto de radicais, fazendo raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 5. O que está aqui, ó. Então, nesse caso aqui, sempre que você estiver trabalhando com radicais, você vê que o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, esse radicando ele sai da raiz. Em outras palavras, você está dizendo que a raiz cúbica de 3 elevado a 3 é igual a 3. Lembra que isso aqui é assim, ó, 3 elevado a 3 terços, né, que é igual ao próprio 3. Então, eu posso escrever esse valor aqui, só o 3. Então, vai ficar 3 vezes a raiz cúbica de
5, né? Aqui como solução. E na letra C, nós temos a raiz quinta de 2 elevado a 7. Então, veja que aqui é apenas uma maneira de você exercitar aí as propriedades, porque eu posso escrever a raiz quinta e o 2 elevado a 7 eu vou escrever como sendo 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 2. Ó. Quando eu faço isso, eu estou usando a propriedade das potências. Eu estou transformando 2 elevado a 7 em um produto de 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 2, para que você perceba que este 2 aqui, ó, que tem o índice da raiz e o expoente dele são iguais, ó, a gente pode tirar ele da raiz, do radical, né? Então vai ficar o quê? A raiz quinta, né? Vai ficar, esse 2 vai sair, vai ficar duas vezes, como solução, 2 vezes a raiz quinta de 2 elevado a 2, que é esse. E aí você pode escrever simplificando, dizendo assim, 2 vezes a raiz quinta de 2 elevado a 2, 4. Então fica 2 vezes a raiz quinta de 4. Na letra D, veja que todos esses números já estão decompostos. Então aqui eu vou escrever agora de uma maneira mais, vamos dizer, mais rápida. Aqui eu tenho 4. Então o 2 elevado a 7, o 2 elevado a 7, eu vou tirar um 2 daqui e vai ficar ainda o 2 elevado a 3. Daqui eu tenho 5, como expoente do 3. Então eu vou tirar um 3 daqui e vai ficar 1 aqui ainda. E aqui o 5 elevado a 4, ele todo vai sair da raiz. Então dentro dessa raiz ainda vai ficar o 2 elevado a 3 e vai sair um 2, que seria o 2 elevado a 4, né? Vai sair um daqui, vai ficar 2. O 3 vai sair um 3, vai ficar um 3 aqui também, vai ficar um aqui fora. E o 5 também vai sair. Vai desaparecer o 5, né? Aqui, de dentro da raiz. Então, dentro dessa raiz, o que vai ficar aqui? Vai ficar 3 vezes 8, 24. Dentro da raiz vai ficar... Vamos escrever aqui. Eu vou trazer daqui para cá para ver se melhora aí a visão de vocês. Quem saiu da raiz? 2, o 3 e o 5. Quem ficou na raiz? 2 vezes 3, que dá 8. 8 vezes 3. E o índice 4 permanece lá. Então eu tenho 2 vezes 3, 6. 5 vezes 6, 30. Vai ficar 30. Raiz quarta de 3 vezes 8, 24, né? Que é a forma que você pode simplificar esse radical desse produto. Aqui na letra E, vamos decompor em fatores primos esse número, né? 162. Eu vou deixar aqui para que vocês... Não, vamos terminar. Eu ia dizer para deixar para vocês fazerem, mas vamos fazer todos aqui. Então aqui o 162 eu vou decompor eles em fatores primos. 162 dividido por 2, que dá 81, certo? 81 não dá mais para dividir por 2, mas dá por 3, certo? Que dá 27. 27 dividido por 3, que dá 9. 9 dividido por 3, que dá 3, e 3 dividido por 3, que dá 1. Então, esse número 162, eu posso escrever ele em fatores primos como sendo, aqui eu tenho raiz cúbica, 162 eu vou escrever ele como sendo 2 vezes, aí eu tenho aqui o 3, 4 vezes. Para melhorar logo ali o entendimento, eu vou escrever 3 elevado a 3 vezes 3. Vai escrever aqui, ó, 3 elevado a 3 vezes 3.
Nós fazendo dessa maneira, veja que você já está observando que esse 3 aqui, que o expoente dele é 3, vai sair da raiz. Então, usando as propriedades, ele vai sair da raiz, ou seja, vai ficar aqui dentro dessa raiz. Eu vou trazer aqui para esse lugar. Vai ficar 3 vezes a raiz cúbica de 2 vezes 3, 6. Então, fica 3 vezes a raiz cúbica de 6. O quesito número 6, desculpa, a letra, o F do 19º tem raiz sexta de 3 elevado a 3 vezes o 4 elevado a 12. Então, dá para simplificar isso aqui? Dá para usar uma propriedade? Dá, né? Eu posso fazer o quê? Simplificando, dividindo tudo por 3, vai ficar a raiz quadrada de 3 vezes estou dividindo tudo por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Não preciso escrever. 3 dividido por 3 dá 1. Não preciso escrever aqui. E vezes 12 dividido por 6 dá 2. Não é assim? Ó, posso simplificar aqui, né? 12 dividido por 6 dá 2. Então, aqui, nessa decomposição, nessa simplificação, esse valor, eu vou mudar aqui, vou tentar encontrar um espaço aqui para a gente fazer isso aqui com mais calma. Está muito apertado aqui em cima. Eu vou tirar, não, calma aí, eu vou tirar esse aqui. Eu vou apagar esse aqui, quero apagar ele aqui. Calma aí, quero apagar ele aqui, onde é que está aqui? Então eu vou apagar esse aqui. Vamos escrever. Ele aqui já está decomposto em fatores primos, né? Veja que eu tenho a raiz sexta de 3 elevado a 3 e a raiz sexta de 4 elevado a 12. Então, desses valores, eu já está decomposto, né? Não vou mais fazer o que nós fizemos aqui. E daqui, nós podemos tirar. Eu vou escrever aqui. Eu não posso tirar o 3 daqui, de início, porque esse valor não é o mesmo índice da raiz. Então, eu vou repetir ele aqui. A raiz sexta, 3 elevado a 3, vezes, aqui o 4, eu vou escrever como sendo aqui, 4 elevado a 6, vezes o 4 elevado a 6. Estou escrevendo aqui porque quando eu fizer 6 mais 6 igual a 12. Então, esse 4 e esse 4 vão sair da raiz. Por que eles vão sair da raiz? Porque o expoente do 4 é 6, que é o mesmo índice da raiz, então vai sair ali 2. Então, aqui fora, vamos trazer aqui para baixo aqui. Aqui fora vai ficar 4 vezes o 4 e a raiz sexta do 3 elevado a 3 vai continuar ali. Raiz quarta do 3 elevado a 3. Então, aqui eu posso escrever 16 vezes a raiz sexta de 3 elevado a 3. Que é uma maneira de escrever, né? Ou eu posso dizer também aqui nesse lugar, ao invés de escrever 3 elevado a 3, eu escrever 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9 igual a 27, né? Uma outra maneira de escrever. Que ainda a gente poderia escrever de uma outra maneira. Dizer aqui 16 vezes
16 vezes, no caso 32 vezes a raiz quadrada de 3. Seria uma outra maneira de escrever, simplificar esse radical. Aqui no quesito número 20, pessoal, vocês tenham calma para observar o vídeo, porque são muitas informações que tem aqui, né? São muitas informações que tem, são muitas propriedades. A gente diz uma coisa redundante, outras vezes diz uma, tem que voltar atrás. Então, aqui é o contrário, é para introduzir nos radicais os fatores externos. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui no quesito 20 é o que nós fizemos no 19, só que o contrário. Aqui no 19 nós tiramos fatores que estavam no radicando para fora, né, que estavam no radicando para fora do radical. Aqui nós vamos introduzir esses valores que estão fora para dentro da raiz. Para isso, basta apenas que eu escreva nesse fator que eu vou introduzir o índice da raiz. Aqui no caso vai ficar a raiz quadrada. O 5 continua aqui, só que o 2 ele vem de lá elevado a 2. Por que é elevado a 2? Por exatamente o índice da raiz. Então, aqui nesse lugar, vai ficar o 2 elevado a 2 vezes 5. A raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 5. Que eu posso escrever como sendo a raiz quadrada de 4 vezes 5, 20. Você simplificar, você chega aqui. Então, sempre fazer isso. Ó. Você tem a raiz, você escreve o índice 3. Quem está dentro da raiz é o 2. Quem você vai botar para dentro da raiz é o 3, tem que ficar elevado a 3. Ó. Então, fica elevado a 3. Aqui, se você quiser calcular, calcula, né? Vai ficar 3 elevado a 3 dá 27. 27 vezes 2 dá 54. Então, fica a raiz cúbica de 54. É uma outra maneira também de escrever esses fatores aqui dentro da raiz. Então, nesse caso aqui, eu tenho esse produto, menos 2, que é o número negativo, vezes 3, vezes, aí eu tenho aqui a raiz cúbica de 10. Então, a gente sempre lembrar, vamos escrever a raiz cúbica, dentro dela já temos o fator 10, e nós vamos introduzir os outros. Então, vamos introduzir o menos 2, e vamos introduzir também o número mais 3. Então, vai ficar a raiz cúbica de 10 vezes o menos 2 elevado a 3, né, que esse número, o índice da raiz tem que vir para ele, entendeu? Então, fica dessa maneira. Raiz cúbica de menos 2 elevado a 3, eu posso escrever ainda assim também, ó. Raiz cúbica de 10 vezes menos 2 elevado a 3 vai ficar ser igual a menos 8, vezes 3 elevado a 3 dá 27, né? Então você pode escrever assim ainda também. E aqui, nessa letra D, também vai escrever esse valor usando o índice da raiz. Então aqui dentro dessa raiz vai ficar o 5, só que quem vem de fora é uma fração, no caso aqui 2 terços, que nós vamos escrever o índice da raiz. E o índice da raiz aqui, lembrando, deixa eu apagar bem aqui assim, o índice da raiz aqui, lembrando que é o 2. Então, quando você fizer aqui, o 2 tem que vir para cá, certo? Então, aqui, esse valor 5, ele está aqui, e o 2 elevado a 2 e o 3 elevado a 2. Então, aqui eu tenho uma maneira que eu posso escrever ele também assim, ó. 4 vezes o 5, 4 vezes o 5 vezes o 3 elevado a 2. E ainda escrever raiz quadrada de 20 sobre 9. Então, são várias maneiras de você escrever esses valores. Aqui é só lembrar, eu tenho aqui a raiz cúbica, ela continua aqui, ó. Dentro da raiz eu tenho 2,
Quem é que eu vou introduzir na raiz? 0,2. Então vai ficar 0,2 elevado a 3. Sempre lembrar que o índice da raiz ele vai ser o expoente do radicando. Então aqui vai ficar a raiz cúbica de 0,2 elevado a 3 vezes 2. Aqui o último, você vai escrever, quem você vai colocar dentro da raiz é o 2. Então vai ficar aqui a raiz quarta, o 3 já continua ali, e esse 2 eu vou escrever aqui 2 elevado a 4. Eu posso deixar assim, ou escrever a raiz quarta de 2 elevado a 4 dá 16, né? Então fica aqui também 3 vezes 16. Também é uma outra maneira de você escrever, de introduzir, né? Outra maneira de você escrever a introdução desse fator no radicando. Então esse vídeo, eu estava esperando que você devolvesse as questões, né? É um assunto que vocês não têm costume, né, de ver esse conteúdo, não é um tópico que vocês veem especificamente aqui no 9º ano, mas vamos estudar as propriedades com calma. Eu fiquei repetindo essas aulas. A intenção é que vocês fossem motivados de alguma forma a ver o conteúdo, a fazer as questões e a gente poder fazer com que essa educação, que a aprendizagem desse conteúdo acontecesse. Então, era isso e até a próxima aula.